Olá, todas as pessoas facilitadoras e todas as pessoas discentes que participam da disciplina Bases Epistemológicas da Saúde Coletiva, no curso de doutorado em Saúde da Família, em todas as nucleadoras que compõem a Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família. Eu sou o professor José Maria Ximenes e, neste momento, iniciamos a videoaula cujo tema central é de que epistemologia estamos falando. Da epistemologia clássica, a articulação com o campo da saúde coletiva. Para este momento, contamos com a participação de dois convidados. O professor Dr. Geovani Jacó de Freitas e o professor Dr. João Bosco Filho. De início, agradecemos aos dois pela disponibilidade, pela participação e por compartilhar conosco as reflexões sobre a temática que muito enriquecerão o debate e a nossa compreensão sobre o objeto da epistemologia e como isso tem avançado ao longo do tempo nas diferentes áreas do conhecimento. Tá bom? De início, convidamos o professor doutor Geovani Jacó de Freitas, o nosso professor Gil. Professor Gil é licenciado em Letras pela Universidade Regional do Nordeste, mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, professor Gil é docente do curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Sociais da Universidade Estadual do Ceará, é professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UES. Professor Gil é coordenador do Laboratório de Estudos da Conflitualidade e da Violência, COVI-UES, e pesquisador associado no Laboratório de Direitos Humanos, Cidadania e Ética, LabVida, da Universidade Estadual do Ceará. Professor Gil tratará sobre o tema da epistemologia clássica, considerando o objeto da epistemologia, a sua natureza, a origem, os limites e a validade do conhecimento humano nas diversas áreas do saber e como se evoluiu, no desenvolvimento das teorias ou da teoria do conhecimento nessas diferentes áreas do saber. Professor Gil, fique à vontade para a sua explanação. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas todos e todas. Eu sou o professor Geovani Jacó de Freitas, sou da Universidade Estadual do Ceará, aqui no campus Itaperi, em Fortaleza, e sou professor do programa de pós-graduação em Sociologia e também do curso de Ciências Sociais. E para aqueles que se interessam no campo de estudos, da pesquisa sobre conflitualidades, violências, políticas públicas de segurança, eu também coordeno o Laboratório de Estudos sobre Conflitualidades e Violência, COVI-UES, que fica à disposição para estabelecimento de diálogos com vocês. Então, vamos hoje estudar e discutir, conversar sobre epistemologia. Do que se trata? É fundamental essa área para o conhecimento porque vai se trabalhar com métodos, é estudo metódico sobre e reflexivo sobre o próprio conhecimento, a organização, a sua formação, o seu desenvolvimento e os produtos também que saem do conhecimento. E, portanto, a epistemologia, quando a gente trata desta questão na nossa própria formação, isso é fundamental, ela trata da análise crítica dos procedimentos do conhecimento que a ciência utiliza e de seus fundamentos para funcionar como ciência. Portanto, não se trata exatamente de uma teoria específica, como a gente estuda a teoria de um determinado autor ou de outro, mas é uma teoria e um método que vai nos dar possibilidade de entender o próprio procedimento e a própria produção do conhecimento que a ciência
se vale, não é? Então, eu falei em ciência e é bom também a gente ter em mente que, além do conceito ou deste entendimento de epistemologia, nós vamos ter nosso foco voltado para uma epistemologia do conhecimento científico, tá certo? Porque temos várias formas de conhecer, vários saberes, né? E os conhecimentos são conhecimentos como o do senso comum, né? O conhecimento religioso, enfim, várias formas, mas nos interessa, como cientistas humanos, cientistas da saúde, né? É a questão da epistemologia voltada para a ciência. E quando falamos em ciência, nós estamos falando da ciência normal. O que quer dizer isso no próprio campo da epistemologia? Uma ciência que é fundada em regras, em normas orientadoras da prática cientista, da prática científica, né? Portanto, estamos falando primeiro de modelos que todos os cientistas se engajam todo o tempo para se orientar e para ter parâmetros para dizer que está fazendo ciência e o que produz ser reconhecido pela comunidade científica, né? Estamos falando aí, lembrando de Kuhn, que é o conceito de paradigma científico. E os paradigmas científicos, exatamente, funcionam com pressupostos de que a comunidade científica sabe como é o mundo. Não é? Então, a ciência e o conjunto de práticas de ciência e os cientistas em si, né, se guiam por paradigmas, por normas, que faz com que toda a comunidade científica saiba o que é o mundo, a explicação de mundo. Portanto, isso é o que segura o próprio conceito, o próprio entendimento de ciência e do saber e do conhecimento científico, né? Que é quando todos que fazem ciência se juntam, né, para exatamente defender esse pressuposto de que o que se faz é para explicar o mundo de modo científico. E, portanto, é nesse jogo, é nessa construção que é social, não é? Que novas bases e compromissos da comunidade científica surgem e vão se alargando, vão se afirmando, vão negando entre si para orientar a prática da ciência, ok? Portanto, podemos dizer que, historicamente, o surgimento da ciência, tal qual nós conhecemos e tal qual nós nos baseamos para dar explicações específicas nas áreas que a gente atua, como, não é, a saúde, por exemplo, a sociologia, as ciências humanas, as ciências naturais, as ciências de saúde, todas elas são frutos desses acordos, desses parâmetros, desses modelos que chamamos de paradigmas que nos orientam para a gente atuar, né, e explicar o mundo. Portanto, não é, o conhecimento científico, ele nasce, se alimenta e se reproduz a partir desse espírito científico, não é, que junta nós todos e que tem uma base social, uma base epistemológica para funcionar, para produzir e, naturalmente, para dar os seus produtos, que é o conhecimento científico. E, nesta perspectiva, a gente não pode deixar de, no conhecimento social, recuperar a contribuição dos clássicos, não é? Da interpretação e da análise do social, na medida em que emerge aí a ciência, a sociologia, que é para explicar de modo científico toda a dinâmica de funcionamento da sociedade em profundas transformações a partir do século XX, né? Neste caso, podemos lembrar aqui as contribuições dos clássicos,
né, do pensamento sociológico é Durkheim, Weber e Marx. E também do próprio Freud, quando pensar aí também na produção social de sentidos do mundo e das relações entre os sujeitos, né? E podemos pensar aí na primeira questão, que é chamado o descentramento do indivíduo, a passagem foi do século XVIII para o século XIX e o século XX. Não é? A contribuição de Marx, por exemplo, é pensar a sociedade a partir da classe e do modo de produção, sobretudo calcado numa concepção de conhecer o mundo e explicar o mundo na perspectiva do materialismo histórico e dialético, ou seja, que possibilita ou possibilitou, né, para a contemporaneidade a interpretação da história e do conhecimento de modo a não ser linear, a não ser ahistórico, né, mas produto de relações, de lutas e de mudanças permanentes e contínuas no fluxo da história. E o conhecimento se vincula exatamente a esse processo. Então, ele nunca vai ser estático, nunca vai ser substância, ele sempre é produto das relações, né, sociais e das relações de poder, de luta, etc. Temos, então, aí essa ideia de sociedade de classe e de homem com a sua consciência histórica, né? Isso é importante. Associado a isso, podemos também trazer o próprio Freud, né, que vai tensionar toda essa concepção também de conhecimento quando ele vai conceber e produzir para a sociedade moderna, né, essa ideia de indivíduo, ou do próprio deslocamento da consciência para o inconsciente, alargando aí também uma perspectiva que nós vamos incorporar para pensar que não é só a questão material imediata, aquilo que a gente chama objetiva, né? Mas também uma dimensão do sentir, do representar, não é? Do que aquilo que está no inconsciente. Então, definindo aí um entendimento do próprio indivíduo como aquele que tanto tem consciência, né, como também guarda memórias no inconsciente, e isto faz mover o próprio indivíduo no mundo, né, nessas trajetórias todas. Portanto, pensando esses clássicos, nós vamos perceber que eles contribuem epistemologicamente para a gente compreender como o conhecimento social, ou sobre o social, ele é construído, como funciona, né? E a partir da gente buscar entender a raiz comum das perspectivas dessa epistemologia que os clássicos nos traz para a gente, né, pensar a própria produção do conhecimento científico, mas também em diálogo com a realidade. Nesse sentido, posso destacar a primeira questão, que algumas questões que nós podemos aprofundar. A primeira é a maneira de ver a ciência, né? Como, a partir de Max Weber e Durkheim, né, nós podemos interpretar e ver o próprio funcionamento da ciência. Segundo, essa maneira de vincular o fenômeno social à história. Tanto Max Weber e Durkheim, né, vão nos trazer essa possibilidade de pensar que o fenômeno social e a história, né, elas estão vinculadas, né, conectadas. E outro elemento é a maneira de construir os modelos explicativos, que é como a gente explica os fenômenos sociais, os fenômenos humanos e a interação entre humanos e entre instituições. E, finalmente, como o social é percebido. Quer dizer, essas 4 questões, elas são epistemologicamente fundamentais para a gente pensar a própria natureza do conhecimento e as condições de produção
do conhecimento e os produtos do conhecimento, não é? Quando a gente pensa no primeiro aspecto, maneira de ver a ciência, então os três clássicos, Marx, Weber e Durkheim, contribuiu para que a forma como a gente pesquisa a realidade e a forma como a gente interpreta a realidade, né, eles, antes deles, essas formas de ou investigar ou teorizar eram a partir de uma dualidade, digamos assim, não é? De forma, os polos eram separados. Ou você era racionalista, em que se movia apenas pelo poder do conceito, das teorizações, né, do teórico, do conceitual, ou você era empiricista, dizendo, não, o conhecimento não necessariamente começa com o exercício intelectual teórico, mas sim buscar as impressões imediatas do campo empírico. Então, era o empirismo versus racionalismo. Com Max Weber e Durkheim, esses dois polos, eles se fundem, eles se associam na medida em que não se produz conhecimento que não seja com o controle reflexivo, né, das teorias do racional, associado com a observação dos fatos. Né? Então, o fato social ele é aprendido por nós, pela mente, pelo intelecto, mas se não depende exclusivamente da observação empírica do social, ou seja, esses dois polos se articulam. Então, essa é a maneira como os clássicos vê a ciência, né? Integrando esses dois polos. Um segundo aspecto que os clássicos contribuem para a gente pensar epistemologicamente o conhecimento é a maneira de vincular o fenômeno social à história. Todos os três, Marx, Weber e Durkheim, nos deram os fundamentos epistemológicos para se opor à natureza das coisas. Os fatos sociais, qualquer coisa que seja sensível ao nosso conhecimento, é uma construção social, é produto da sociedade. Não existe uma essência, né? Uma natureza das coisas que exista sem que não seja produto da história, produto das relações, do agir, né? do humano na sociedade. Né? Nas maneiras de construir os modelos explicativos. Como é que a gente explica os fenômenos sociais que a gente tenta compreender, interpretar e demonstrar, né, como funcionam? E aí nós temos os pressupostos da construção do objeto que toda a contribuição dele diz, qualquer que seja a construção do nosso objeto de pesquisa, do nosso objeto de conhecimento, sempre é construído em oposição ao objeto, ao real imediato. Para dizer, aquilo que a gente vê não é exatamente aquilo como a gente imagina ser na primeira vista, não é? Então sempre vai ter a aparência e vai ter a essência, sempre vai ter aquilo que a gente vê imediatamente e o que é que está por trás daquilo em termos de sentido, de dinâmica, de relações que a nossa mente supôs ver, mas não necessariamente é aquilo que, na primeira percepção, pode ser. Né? Precisamos investigar o que está por trás em termos de sentido e de dinâmicas de funcionamento para saber a explicação disso. E, portanto, também é comum na contribuição dos três clássicos a maneira de como o social é percebido. Ora, se não é o real imediato, então nós vamos perceber e dar sentido àquilo que a gente observa, aquilo que existe ao nosso redor, por meio
de representações coletivas. Quer dizer, isso Durkheim nos informa que epistemologicamente o conhecimento é o real, não é? É percebido ou por representações coletivas, né? E mesmo tem as representações também individuais, mas Durkheim prima pelas representações coletivas, Marx pela consciência de classe, tá certo? Os indivíduos olham e interpretam imediatamente o social, ou qualquer, não é, qualquer que seja o indivíduo, demarcado pela ótica, pelo lugar onde ele está e que vai daí também definir o que está vendo, não é? É o lugar da estrutura que dá a você o ângulo de você perceber aquilo, né? O objeto, ou mesmo pela contribuição de Weber, que é pelas visões de mundo. Ou seja, quaisquer que seja a maneira como o social é aprendido, sempre vai ser por intermédio das representações, da consciência de classe ou mesmo das visões de mundo desenvolvida por cada ator. Portanto, em resumo, para dizer, as contribuições iniciais que estabelecem, não é, vamos dizer assim, uma perspectiva, um fundamento para compreender epistemologicamente o conhecimento que a ciência sobre o homem, sobre a cultura, sobre a sociedade em geral, ela sempre vai estar mediada pelas representações, pelas consciências de classe, pelas visões de mundo, que são categorias que expressam a realidade. E aí a gente não pode deixar isso fora do nosso campo de visão para a gente pensar um segundo momento, né, da nossa discussão, que é exatamente alguns fundamentos que toda a vida social, né, tem uma anterioridade em relação às representações, tá certo? Então, assim, o que pensamos como representação, como visão de mundo, como consciência de classe, há uma anterioridade que a gente precisa dar conta dela, tá certo? E seja na perspectiva dessas representações, das ações coercitivas, seja pelos valores que cada indivíduo portam, né, traz consigo, não é? E agem segundo esses valores, agem racionalmente, né, com fins, seja pelo caráter de classe, não é? Cujo olhar determinado vai definir o campo ideológico, sempre vai ter uma anterioridade, porque são modelos abstratos, tá certo? Que servem para a gente ter parâmetro para dizer, olha, o conhecimento científico, né, tem um conhecimento comum, o conhecimento científico, e esse conhecimento ele chega para a gente pela uma operação que se dá na nossa própria mente, no nosso próprio intelecto, para dizer assim, em questão, já pensando o método, que é aquilo que a gente vê, primeiramente a gente constrói uma visão, constrói um conceito imediato, não é? Porque só existe no social, o fato só existe quando a gente consegue aprendê-lo num primeiro momento. Por exemplo, eu digo, isso daqui é uma garrafa, né? Uma garrafa com água. Isso daí, essa noção eu já tenho previamente, está aqui. Portanto, imediatamente eu tenho essa percepção que é abstrata sobre o fato concreto, tá certo? Então Marx diz, sempre que o conhecimento nasce do abstrato, que é quando eu olho para as coisas, eu já tenho uma noção elaborada na minha mente sobre isso. Mas esse abstrato, ele não é a realidade, tá certo? Ele é
ponto de partida do conhecimento. Aí o que é que eu faço? Eu vou para o concreto, em Marx, para dizer, olhar, eu imagino que seja uma garrafa, mas eu tenho que chegar concretamente nela para olhar, para saber se é realmente uma garrafa, para que serve, como é constituída, como foi fabricada, qual a função dela, enfim, todas as possibilidades concretas para eu comparar o meu ponto de partida, que foi abstrato, comparar com o concreto e dali encontrar outras questões, outras nuances, outras formas e detalhes disso daí. Uma vez comparado o que eu pensei com o que de fato é, dali eu faço uma síntese que é o concreto pensado, é o conceito, né? É o conhecimento elaborado que partiu de uma imaginação, de uma representação, mas foi comparado com o concreto e dali sai algo que é uma síntese do conhecimento. Isso é o método. Igualmente, Weber propõe da mesma forma, né? Quando ele não é o concreto, do concreto do abstrato ao concreto pensado. Weber vai nesse mesmo caminho epistemológico, mas atribui outro método, que é os tipos ideais, que é você elabora uma representação, uma primeira representação daquilo que você quer estudar, do seu objeto, você pensa tudo o que ele pode ser, mas isso não é a realidade, é um tipo ideal. O que é que você faz? Serve para um instrumento de comparação de pesquisa. Você vai para o campo e ali você compara o que você imaginou tipicamente ideal com realmente o que é aquela existência social do seu objeto. Então você inclui coisas novas, você retira aquilo que não tem sentido, que não era, e depois disso você também elabora aí um conceito, não é? Que é uma explicação, uma interpretação. Veja, entre aquilo que era abstrato racional com os elementos empíricos. Comparando isto daqui é onde você produz um conhecimento válido, interpretativo para aquele momento, não é? Então veja como as questões epistemológicas, elas são fundamentais, porque realmente deram a base para o conhecimento social da sociologia, ou seja, da interpretação e conhecimento da vida social, da sociedade controlada por teorias, conceitos e pelo método de pesquisa, né? Isto é a dinâmica, isso é como o conhecimento científico funciona e que tem essas bases, esses caminhos epistemológicos, que é as condições de produção para um conhecimento científico, né? E, naturalmente, foi a partir dessas contribuições, inclusive de Durkheim, diz, nós temos que tratar o nosso objeto social, o fato social, como coisa, exatamente porque ele existe independentemente da nossa vontade. Então, essas três bases realmente deram fundamento epistemológico para a produção do conhecimento, não é? E que, naturalmente, foram progressivamente se transformando, no sentido de ampliando, seja pelo processando síntese, seja pela contestação de uma dessas perspectivas. Mas ela é uma referência epistemológica para a gente compreender como se dá, não é, essas condições de produção do conhecimento. Naturalmente que eu falei no método. Então, o método do conhecimento científico é exatamente aquela que vai garantir a objetividade do conhecimento científico, né? Que é uma das premissas para a validação e a validade e legitimidade do conhecimento científico, que se opõe ao senso comum, que não precisa da validação, não precisa da comparação, não precisa do questionamento para
ser validado, basta servir para viver. Enquanto que o conhecimento científico, né, ela tem como pressuposto a busca da objetividade. Agora, embora se diga que o pressuposto do conhecimento científico ele é sistemático e é racional, né, ele também vai ter seus componentes subjetivos, porque ele é praticado pela pessoa, pelo indivíduo, que é produzido pela sociedade, ele produz também a sociedade, que tem seus desejos, suas emoções, sua biografia, não é? Então, seu inconsciente e, naturalmente, todo o conhecimento, seja ele social, seja ele conhecimento nas áreas das ciências exatas e naturais, ou mesmo da saúde, essas dimensões objetivas e subjetivas vão estar atravessadas, né? Não dá para excluir, como queriam os positivistas, em busca da neutralidade do conhecimento, de modo algum. Essas dimensões do conhecimento social e humano, sobre qualquer área do conhecimento científico, vão estar atravessadas. Portanto, podemos afirmar que a objetividade do conhecimento não existe. Agora, isso não quer dizer que, não existindo, a gente desista dele. Então, por isso que a gente fala do ideal da objetividade que é buscada pelo controle do método científico. Daí porque a importância do método científico para a gente dar garantia momentânea naquele momento histórico de que nós produzimos um conhecimento e esse conhecimento ele é fruto de um controle rigoroso do método, pela reflexividade, pela descolonização do nosso olhar, das nossas crenças, não é? Pelo questionamento do senso comum, né? E pela desfamiliarização e estranhamento do nosso próprio olhar sobre o que parece ser familiar, não é? Portanto, é o que Bourdieu vai chamar de a dupla hermenêutica. Nós temos que todo o tempo estar questionando as teorias que a gente usa, né, por meio do método, assim como nossas próprias crenças, nossas próprias linguagens, que aí está no âmbito da nossa prática cotidiana. E, neste sentido, eu chamo a atenção aqui de um autor que é muito interessante para a gente pensar a epistemologia, que é Gaston Bachelard. Esse filósofo, poeta, é muito interessante, tem muito a contribuir na perspectiva da sua filosofia do não, que é focada na retificação do erro e superação do senso comum. Retificação do erro no seguinte sentido: a ciência ela avança não é com as certezas, não é? Já dizia o próprio Popper, mas ela trabalha na correção dos erros, não é só das verdades, é da correção processual daquilo que a gente erra e daquilo que a gente acerta, mas, sobretudo, na correção dos nossos erros. Não é? Então, Bachelard é um dos que segue a tradição do conhecimento científico, né, e propõe um tipo de conhecimento que, seguindo a tradição dos clássicos, como já mencionei, né, ele afirma que o conhecimento não é um dado da natureza, tá certo? Ele não existe em si, tá certo? É uma construção social. O conhecimento científico é uma construção contínua que se desenvolve por meio de aproximações sucessivas de vários conhecimentos, vários paradigmas e teorias, né, que vão construindo e a gente vai elaborando por meio exatamente da dúvida, né, da comparação, por meio
de processos de rompimentos permanentes que a gente vai fazendo na prática científica. Então, nas nossas pesquisas, sobretudo na área de saúde, quando a gente vai para campo investigar, nós temos uma questão, nós temos uma dúvida, nós temos um problema. Tudo isso são questões epistemológicas que estão inerentes à prática científica e desafios para o pesquisador que quer produzir um conhecimento que seja um conhecimento válido. Portanto, para a gente alcançar isto, né, essa validade, essa consistência, essa objetividade para validar um conhecimento que seja cientificamente, né, reconhecido, nós podemos nos validar nos estudos epistemológicos dos pilares, né, da epistemologia. Então, esses pilares eu trago aqui na ótica de Gaston Bachelard, ok? Eu dou destaque ao primeiro pilar epistemológico para a produção do conhecimento, segundo o próprio Bachelard. É ruptura epistemológica. Lembrem bem dessa categoria. Ruptura epistemológica. O que significa isso? É o exercício, a coragem, tá certo? E a clareza de romper com todos aqueles conhecimentos que muitas vezes foram cristalizados ou compreendidos como verdades absolutas ou verdades inquestionáveis, muitas vezes até próximas aos dogmas, não é? Então, a ruptura, o conhecimento científico, epistemologicamente, ele se funda exatamente nessa ruptura que o pesquisador tem que processar permanentemente, seja com as próprias teorias cristalizadas ou compreendidas como verdades, e também a ruptura com o senso comum, não é? E isso nos leva à seguinte questão: o progresso científico ocorre exatamente por descontinuidades, pela lógica da desconfiança de si própria, pela reflexividade, pela crítica permanente àquilo que a gente usa, seja como referência, seja como método, como procedimentos, né? Fazer isto como uma lógica da desconfiança, como produção da ciência e produção do conhecimento científico, é essa ruptura, né? E que se configura na prática e na importância e papel do método. Tá joia? O segundo pilar epistemológico trazido por Bachelard, mas também compartilhado por grande parte, né, dos filósofos da ciência, dos epistemólogos, dos metodólogos, né, é exatamente aquilo que, quando tem as rupturas epistemológicas, né, elas se dão quando a gente vence a segunda questão, que são os obstáculos epistemológicos que às vezes aparecem diante da nossa percepção, da nossa compreensão, da nossa forma de olhar, não é? E que são os obstáculos epistemológicos que muitas vezes impedem a nossa própria prática científica ou a nossa própria produção do conhecimento? São os preconceitos que às vezes nos orientam, que às vezes nos aparecem do nosso olhar como lentes, né, que deformam a própria realidade, porque nos faz olhar a partir de nossas crenças, juízos de valores, e muitas vezes impede da gente saber o novo, impede a curiosidade científica, porque quando a gente se move por juízos de valores, a gente está dizendo que já sabe. Daquilo eu já sei, então eu vou saber só um pouquinho mais. A curiosidade morre por conta desses obstáculos científicos. Porque, para Bachelard, exatamente o conhecimento progride pela consciência dos nossos erros históricos e principalmente das limitações que a gente
traz no nosso processo de disciplinamento, de socialização, né, de formação no âmbito da família, no âmbito dos costumes, das tradições, heranças religiosas, culturais, as chamadas na psicologia as conservas culturais, que muitas vezes nos impedem de ver mais além. Isso, para bachelar, são chamados os obstáculos epistemológicos, ok? Espero que esteja claro. Né? E quais são os obstáculos epistemológicos que eu já aqui andei falando? A experiência primária, né? Que é aquela que a gente traz das nossas tradições. Mas também um segundo obstáculo é o verbal, tá certo? Às vezes, quando a gente utiliza linguagens rebuscadas ou linguagens que povoam o senso comum, muitas vezes a gente usa palavras no lugar de conceitos, achando que aquelas palavras sintetizam relações e, na verdade, são reproduções metafóricas, né? São palavras vazias que não explicam nem faz avançar o próprio conhecimento. E um destaque também nessa questão dos obstáculos epistemológicos são essas perspectivas substancialistas ou quantitativas, né? Quando se atribui uma pré-existência, um conceito já pré-existente, substancial, que se explica por si só. Isso daí é um obstáculo, né? Porque qualquer que seja a explicação, qualquer que seja um conceito, ela tem uma gênese, tem uma história, tem consensos, tem dissensos sobre, é preciso a gente questionar, problematizar e dizer isto serve, se aplica, tem validade ou não para aquilo que eu quero conhecer e explicar. Ou mesmo o mito das estatísticas, né? Quando se diz a maioria diz isso, a maioria afirma acolá, né? E a minoria, o que é que pensa? Quer dizer, esses detalhes, essas nuances que muitas vezes as estatísticas escondem mais do que revelam. Então, isso também, acreditar demais nessas questões, né, se tornam obstáculos epistemológicos e, portanto, obstáculos para o próprio conhecimento. E aqui eu faço esse destaque que os obstáculos epistemológicos não existem de forma isolada, ou é um ou é outro, né? Eles estão intrinsecamente conectados e eles estabelecem relações, né? E que não existem sozinhos, né? Mas estão relacionados com os pilares, o primeiro que eu já falei, né? Aqui, ó, a ruptura epistemológica que requer reconhecer os obstáculos epistemológicos. E aí vem uma questão importante, que é como se fazer isso, como reconhecer os obstáculos para proceder às rupturas epistemológicas necessárias para a produção do conhecimento científico. Aí vem a vigilância epistemológica. Nós temos a rupturas que têm que ser necessárias para superar os obstáculos, por meio de quê? De uma atitude vigilante, ou seja, a vigilância epistemológica que se faz por meio do método na pesquisa. E os métodos sobretudo, uma atitude crítica, reflexiva do pesquisador, que requer todo o tempo um exercício daquilo, como eu disse, é preciso buscar a objetividade, mas ela não existe porque as subjetividades, as emoções estão presentes, inerentes na pesquisa, mas não podemos abandonar este ideal da objetividade, por meio de quê? Da vigilância epistemológica crítica, não é? Então, ficar atento aos sinais, ao inesperado, não é? E isto faz com que a gente perceba sinais, linguagens detalhadas, muitas vezes a fala não revela por meio de uma pergunta aquilo que essencialmente está como um desafio da compreensão, mas o corpo fala, as emoções, o olhar, os detalhes, não é? Dos silêncios, muitas vezes numa observação não é? De um problema, de uma doença, saúde dos sujeitos, às vezes o próprio
paciente ou a vítima não fala, mas o entorno fala. Então, isso é estar atento ao inesperado. E isso quer dizer a aplicação do método e do própria vigilância do método, para dizer, o método que eu estou utilizando, as perguntas que eu estou fazendo, a entrevista que eu escolhi são suficientes, estão sendo eficientes, o modo como eu pergunto, o linguajar que eu faço, né? O olhar como eu chego e faço. Isso daí está surtindo efeito ou não? Está induzindo a erros? Então vamos corrigir. Isso é vigilância. Ok? A vigilância epistemológica. E vem a questão, que também é uma questão epistemológica, que é a problemática, que é o pensamento científico começa com um problema. E este problema nasce da desconfiança, nasce da curiosidade, da pergunta, não é? Os meus pressupostos que eu me movo, se eles revelam certezas, então a pesquisa morre exatamente nesse momento. Se as minhas perguntas já têm pressuposto a resposta daquilo que eu acredito, então a pesquisa se acaba antes de começar, se acaba com a própria pergunta. Então, a problemática, ela é uma questão epistemológica que remete a um problema que carece ser resolvido, tanto do ponto de vista social ou político, não é? Ou intelectual. E isso exige tanto aquela junção dos dois polos, o racional e o empírico, o diálogo entre as teorias que a gente utiliza para elaborar nossas hipóteses e a questão do método, né? A questão técnica de como fazer, que é no empírico. Então, isso daí faz com que nasça aí a questão, né, do epistemológica da produção do conhecimento, tá certo? E, portanto, é isso que vai nos levar permanentemente a esse diálogo entre as teorias anteriores, as teorias de informação e aquilo que a gente pode exatamente fazer o conhecimento científico se ampliar, né? Por meio dessa dialética recorrente entre busca de afirmação, busca de negação, questionamento, reflexividade crítica, que é uma atitude do campo científico, que não se faz sozinho, mas sempre na comunidade, no diálogo, no grupo, tá certo? Portanto, quando os obstáculos, sobretudo em relação ao senso comum, bloqueiam o progresso, a ciência exige de fato essa ruptura com o saber do passado para uma nova teoria ascender, né? Não é a reprodução, mas é o tensionamento, o questionamento e a revisão dos erros e das limitações que faz exatamente o progresso da ciência, isso do ponto de vista epistemológico. Portanto, o conhecimento científico se constrói contra o que é meramente dado ou observado. Aquilo que se nos apresenta como um dado, é preciso se opor àquilo que se apresenta a gente para a gente descobrir o que está por trás disso. É a relação entre essência e aparência, né? Nem sempre aquilo que se nos apresenta aos nossos sentidos imediatamente, né, é a verdade. É preciso dissecar, é preciso observar, é preciso mergulhar nas zonas cinzentas da vida social como ela se nos apresenta. Portanto, como diz aqui, o objeto científico é uma relação dialética entre o pensar e o observar, entre o racional e o empírico, não é? Então, gente, esses são os desafios que se nos coloca para a gente pensar a produção do conhecimento, as suas condições sociais, as suas condições históricas, os sujeitos, os sentidos que ele tem e saber que nós somos portadores apenas da
perspectiva de buscar conhecer a partir de um diálogo entre o controle racional da teoria dos conceitos e a observação empírica, fazendo o encontro dessas questões, por meio do controle do método e do controle da vigilância epistemológica permanente, das consciências dos obstáculos epistemológicos que se tem pela frente para a explicação disso, né? E saber que isso é um processo permanente de construção, e essa construção ela é social, ela não é só apenas mérito do indivíduo, né? Mas dá conta de todo o arcabouço que foi coletivamente produzido, e que este arcabouço não é dogma, não é verdade absoluta, é uma verdade relativa, uma verdade histórica, e que ela todo o tempo está colocada à prova pela pesquisa, pela prática científica, nessa conjugação dialógica entre o racional, quer dizer, as teorias e os conceitos, e a dinâmica da vida empírica. E este encontro é o que se produz ciência, saber, e que se opõe sempre, o saber científico, sempre se confrontando com as pré-noções, com os preconceitos, não é? E com a própria dinâmica do social para produzir algo que seja considerado, né, conhecimento científico. Então veja que nós não falamos de teorias, mas falamos de dinâmicas, de condições e de processos como de processos possíveis para produzir um conhecimento social válido. E eu fico aqui recuperando aqui essa síntese de Bachelard, né? Essa foto aqui é de Bachelard, quando a gente pode sintetizar o pensamento dele dessa forma. O pensamento de Bachelard não é como uma estrada reta e uma constante pavimentação, o que seria o acúmulo de conhecimentos, não é? Mas sim como um alpinista escalando uma montanha. Cada novo cume alcançado, que é uma nova teoria, exige que ele rompa com a trilha anterior. Isso é a ruptura epistemológica. Use sua vigilância para evitar quedas, que são os obstáculos, e o olhar para baixo. Reinterprete o caminho que já percorreu, que é a recorrência, que é a dialética do conhecimento, né? Que é o processo dialógico. Porque o progresso é feito de saltos e superações, e não por um simples caminhar. Gente, essa daqui é o nosso objeto, né, de trabalho. Isso é o que a epistemologia se ocupa, e espero que, a partir disso, vocês tenham pistas iniciais para discutir epistemologia como instrumento, não é? Como possibilidade de questionar, problematizar e avançar na ciência sem perder de vista o chão, o campo, a empiria e os desafios que isso coloca para vocês como pesquisadores. Cada um tem um projeto de pesquisa, cada um tem uma problemática, mas cada um também está imerso, tanto intelectual como mentalmente, emocionalmente, na produção e construção dos objetos de vocês e do campo. Portanto, se valam da epistemologia no sentido crítico-reflexivo para vocês galgarem avanços na pesquisa de campo de vocês. Eu fico por aqui e muito obrigado pela atenção. Agradecemos o professor Gil pela sua exposição, que nos convida a refletir sobre como evoluiu a produção do conhecimento, a natureza do conhecimento, a validade do conhecimento nas diferentes áreas do saber humano. Agora passamos a palavra para o professor doutor João Bosco Filho, que é graduado em enfermagem pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, e em psicologia pela Universidade Potiguar. Professor
João Bosco é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atualmente professor do curso de Ciências da Religião da UERN e integra o quadro de docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família na nucleadora UFRN. O professor é vice-líder do Grupo de Estudos Educação, Trabalho, Saúde e Enfermagem, na UERN, pesquisador do Grupo Educação, Cultura e Fenômeno Religioso na UERN e membro do Grupo de Estudos da Complexidade na UFRN. Professor João Bosco, fique à vontade para a sua explanação, que nesse momento esperamos compreender, com base na sua fala, sobre como se desenvolve a epistemologia quando o objeto se desloca da natureza para a produção do conhecimento acerca da vida social, do sofrimento e as desigualdades sociais, entendendo que no campo da saúde coletiva o objeto passa a ser a determinação social de saúde, doença, e nesse contexto convida-nos a refletir como se constitui a teoria do conhecimento no campo da saúde coletiva, considerando este objeto, a sua natureza e a validade do conhecimento produzido. Desde já, professor, agradecemos pela sua disponibilidade, pela sua contribuição com a disciplina de bases epistemológicas em saúde coletiva. Olá, pessoas, as minhas saudações acadêmicas a todos, todas e todos que nos assistem. Eu quero começar essa minha fala dizendo que é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho das minhas reflexões, as reflexões que venho construindo, né, sobre o processo de produção de conhecimento no campo da saúde coletiva, especialmente a partir da minha constante curiosidade sobre a ciência clássica, né? Quando eu chego no doutorado, lá nos anos de 2007, né, eu sempre fui muito envolvido por uma busca, né, por uma necessidade de compreender essa ideia da ciência, né, como é que ela se torna o caminho que nos orienta à produção de conhecimento, como é que ela se constrói nesse sentido, e junto a isso sempre me veio uma inquietação, que era essa ideia de que a ciência, né, e eu estou trazendo essa ciência, quando eu falo de ciência, eu estou falando de uma perspectiva da ciência clássica, né, aquela ciência que vai se construir a partir de um método científico, a partir, né, das regras, das normas que são estabelecidas. Então, me veio um incômodo, né, nessa ideia de que essa ciência ela era a única forma de conhecimento válido, né? Aquela ideia de que todas as outras formas de saberes eram saberes de segunda classe, de segunda ordem. E aí, nesse processo de busca, de inquietação, eu encontro as discussões dos saberes da tradição, né, entendidos como formas de conhecimento produzidos em outros espaços que não o espaço da academia, né, e muitas vezes é muito utilizado, né, como elemento, né, de busca dessa academia por esses saberes, muitas vezes no sentido de produzir um processo de tradução pela via da ciência, e isso vai, né, me levando a buscar outras formas de entender e compreender essa ciência não mais no singular, mas uma ciência no plural, né, ciências entendidas como formas de produzir conhecimento, e nesse movimento eu vou encontrar, né, a gente vai tentando encontrar saberes, a gente vai tentando encontrar argumentos teóricos que nos ajudem a pensar nessas ciências no plural, mas ciências que não só dialogam com uma perspectiva de um método mais rígido, né, mas outras perspectivas de produzir conhecimento que mantenham rigor. E aí eu gostaria já de fazer uma ressalva nisso, quando a gente parte para uma perspectiva de discussão de outras formas de pensar a produção de conhecimento, de pensar essas ciências, né, de uma forma mais ampliada, a gente não está falando aqui de ruptura com o rigor, né? O rigor para a produção de conhecimento, ele se faz necessário. O que a gente questiona muitas vezes é a rigidez
que esse processo, né, ele instaura a rigidez, que esse processo, muitas vezes, vai fazer com que a gente não consiga avançar em outros espaços, em outras áreas, né? Haja vista essa ideia de que o método científico ele exige, e não está errado, né? Um processo de construção de conhecimento que vai seguir etapas, né? Que vai seguir uma série de movimentos. E é nesse processo de me movimentar, de me quietar, né? Que eu vou trabalhar um pouco, né, e vou conhecer as discussões que apontam para as epistemologias críticas, né, e entendendo as epistemologias críticas, né, como formas de compreender esse conhecimento, que vai nos ajudar a ampliar o olhar que a gente tem para a produção de conhecimento e o quanto isso tem, né, nos aproxima de uma forma muito direta com a produção de conhecimento no campo da saúde coletiva. Tá? Então, eu vim aqui hoje, né, para a gente conversar um pouco sobre isso, né, depois desse primeiro momento em que vocês viram, né, um pouco desse saber sobre as epistemologias clássicas, compreender esses elementos que compõem, né, esse processo, né, de validação do conhecimento, de produção de conhecimento, e aí a gente está propondo fazer uma discussão das bases epistemológicas da saúde coletiva e suas relações com as epistemologias críticas, né? Então, para pensar isso, né, um primeiro movimento que a gente precisa fazer é entender a saúde coletiva como um campo. E quando a gente vai pensar isso, a gente está falando de um lugar de pensar essa saúde coletiva, sobretudo no nosso contexto latino-americano e brasileiro, que nesse cenário, nesse lugar, ela não pode ser compreendida apenas como área técnica ou disciplinar. Por quê? Porque a saúde coletiva, né, ela se constitui como um campo interdisciplinar e ela é, ao mesmo tempo, um projeto político de transformação. E para, né, nos ajudar a pensar sobre esse cenário, esse contexto, né, o Sérgio Arouca e a Cecília Donângelo, eles foram fundamentais, né, para a gente consolidar essa compreensão de que a saúde ela é socialmente determinada. E isso vai fazer com que nós tenhamos a necessidade de deslocar o foco, né, desse processo de adoecimento para além de um evento biológico isolado, né, e compreender esse processo, né, como um processo que tem relação com as questões sociais, econômicas, culturais, históricas, que vão produzir saúde e os processos de adoecimento. Né? Então, a gente vai entendendo que nesse movimento, né, a saúde coletiva, ela vai romper com o modelo biomédico tradicional, fortemente ancorado na lógica do positivismo, e vai passar a dialogar com outras matrizes teóricas, como a sociologia, a antropologia, a filosofia, a ciência política. Daí a gente entender que o campo da saúde coletiva tem lá, enquanto elementos, né, bases da sua constituição, né, a epidemiologia, né, que um movimento de uma perspectiva das epistemologias críticas, ela vai se pensar como epidemiologia crítica, a gente vai pensar ali as ciências sociais e humanas, né, e toda essa relação que a gente vai ter com política e gestão, uma vez que a gente está nesse espaço, né, de produção desses saberes, desse conhecimento. Então, nesse sentido, a gente vai entender que produzir conhecimento no campo da saúde coletiva implica reconhecer que estamos lidando com um objeto complexo. Né? E esse objeto complexo ele vai se caracterizar com o quê? Com a vida em sociedade e suas múltiplas determinações. E é a partir disso, né, que talvez a gente vá pensar e a gente comece a pensar em responder a nossa pergunta disparadora, a nossa pergunta inicial, que é o que acontece com a epistemologia, né, quando a gente vai ter, dentro desse processo, né, a gente vai sair desse movimento de o objeto da ciência deixar de ser a natureza e passar a ser a vida social, o sofrimento e as desigualdades. Então, para a gente, né,
tentar compreender, para a gente tentar pensar sobre isso, né, sobre essa epistemologia, né, que sai do singular e vai para o plural, essas epistemologias, né, que a gente define como epistemologias críticas. Então, o que acontece, né, quando ela vai deslocar o objeto, né, da natureza para a vida social, para o sofrimento e para as desigualdades? Então, a partir disso, a gente também precisa, né, trazer uma reflexão do que a gente entende, né, como a gente entende a epistemologia. Tá? E aí, nesse sentido, a gente vai pensar que a concepção que a gente traz nesse momento, ela não está mais restrita a uma tradição clássica, né, que entende a epistemologia como um campo voltado à validação do conhecimento científico, né, e tem lá o seu desenvolvimento, a sua construção centrada em critérios como verdade, método e objetividade. E é preciso, de novo, destacar, e eu faço questão de dizer isso, não é que essa tradição não tem importância, pelo contrário, ela é extremamente importante. Mas, quando a gente pensa a saúde coletiva, a gente vai entender, né, que essa forma clássica, né, essa tradição de se pensar a epistemologia, né, ela vai se mostrar insuficiente para dar conta da complexidade dos fenômenos com os quais a saúde coletiva opera. Né? Então, a gente vai entendendo que nesse movimento, a epistemologia que a gente traz para discutir, né, que a gente faz enquanto movimento de reflexão, ela não está, né, nesse lugar de tradicionalidade, mas ela vai propor, né, uma perspectiva ampliada e crítica, né, na qual essa epistemologia ela precisa ser compreendida como um campo que analisa os modos de produção do conhecimento, reconhecendo que esse processo ele é histórico, situado e atravessado por relações de poder. Né? E nessa direção a gente vai encontrar, né, em Michel Foucault, né, quando ele vai nos ajudar a pensar o processo de produção das verdades, né, que o Foucault nos ajuda a compreender que o conhecimento ele não apenas descreve a realidade, mas ele participa da sua produção, definindo, né, os regimes de verdade que orientam as práticas e as instituições. Né? Então, quando a gente olha para a epistemologia ampliada nessa perspectiva que a gente traz para conversar um pouco, a gente entende, né, que ela não é apenas uma teoria da ciência. No nosso caso, pensar as epistemologias pressupõe compreender como esse conhecimento é produzido, né? Como é que se constrói esse conhecimento e em quais contextos históricos a gente não pode deixar de pensar olhando, né, a saúde coletiva como esse campo complexo, como esse campo dinâmico, em quais contextos, né, esse conhecimento é produzido, tá? E entendendo que a produção do conhecimento ela é atravessada por relações de poder, né? Então, quando a gente vai compreender, quando a gente vai trabalhar, buscar, trabalhar um pouco desse lugar de pensar a epistemologia, a gente entende que esse conhecimento, né, ele tem uma relação direta, né, com a política, né, com esse processo dos interesses, e isso vai dar para a gente um lugar de perceber, inclusive, e de questionar, já ir questionando uma lógica de neutralidade da ciência, por exemplo. Né? E, mais uma vez, aquilo que a gente fala, a gente tem aí em Michel Foucault uma forte, né, e uma importante referência para a gente pensar um pouco, né, nesse lugar da construção das verdades, né, que as verdades elas são produzidas, né, e elas têm interesses, né, elas estão produzidas a partir dos interesses, tá? Então, quando a gente vai olhando para essas questões, né, então a gente vai precisar pensar também, né, nesse movimento de que na saúde coletiva, né, a epistemologia ela vai ganhar, né, um olhar e uma compreensão de que o conhecimento ele não é neutro ou apenas descritivo. Né? Então, quando a gente vai pensar o campo da saúde coletiva, dentro de uma perspectiva, né, das epistemologias críticas, a gente entende que o conhecimento, né, no campo da saúde coletiva, ele não apenas descreve, ele é também interventivo. Ou seja, as formas como nós vamos conhecer a saúde
né, a forma como nós compreendemos saúde, elas vão influenciar diretamente as formas como nós produzimos cuidado, como nós organizamos os serviços, como nós definimos as prioridades. E aí, nesse sentido, né, a epistemologia, né, no campo da saúde coletiva, ela é inseparável da prática e da política. Então, a gente não tem como pensar produção de conhecimento, a gente não tem como pensar, né, esse lugar desse conhecimento que se constrói, e aí é pensar o nosso papel também dentro de um programa de pós-graduação em saúde coletiva, que está imerso no cenário da saúde coletiva, né, entender, né, que nós temos uma responsabilidade muito grande com esse processo de produção de conhecimento, porque quando a gente pensa a epistemologia nesse lugar, a gente precisa pensar que essa epistemologia ela tem uma relação direta, ela é inseparável da prática e da política. Tá? E é nisso que a gente compreende, inclusive, que a gente arrisca dizer que a saúde coletiva ela se aproxima das epistemologias críticas. Né? Então, nesse movimento de pensar as epistemologias críticas, é necessário também que a gente traga aqui, né, dentro das inúmeras formas de se pensar as epistemologias críticas, entender essa epistemologia crítica como um exercício analítico, né, que busca investigar as condições de produção do conhecimento, desvelando as relações de poder, as determinações históricas e as mediações sociais que sustentam, né, esse exercício analítico. E aí a gente tem uma finalidade, com a perspectiva das epistemologias críticas, que é uma finalidade ética de transformar a realidade e emancipar o sujeito. Então, a gente poderia dizer, de uma forma mais direta, né, que as epistemologias críticas elas vão oferecer para a gente uma possibilidade, né, de ruptura, muitas vezes, de uma cegueira que é produzida dentro de uma lógica muito fechada, muito especializada, né, do especialista que não dialoga, e aqui a gente não faz crítica à ideia do especialista, mas sim aquele especialista que não se comunica, um especialista que não dialoga, né, e as epistemologias críticas, elas nos possibilitam, né, impedir, né, essa redução da complexidade da vida, né, e aquilo que geralmente se coloca, né, que é trazer a vida a partir de um dado estatístico, né, que muitas vezes reduz, que limita, e aí, de novo, eu estou dizendo, não é que o dado estatístico não seja importante, mas ele é uma visão, né, ela é uma perspectiva daquilo que se produz, e as epistemologias críticas, elas nos ajudam a pensar de que toda pesquisa em saúde é, em última análise, uma escolha política em defesa da dignidade humana, né? Porque esse é um compromisso que a saúde coletiva assume. Né? Quando a gente traz essa perspectiva do olhar para a saúde coletiva, a gente tem que pensar a produção do conhecimento, o conhecimento que a gente produz, ele precisa, sim, ser uma escolha política. Né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente que a produção do conhecimento, dentro do cenário da saúde coletiva, quando ela pensa a partir dessas bases epistemológicas, né, ela vai ser produzida a partir de uma ideia de tomada de posição. Tá? Então, quando a gente traz esse preâmbulo, né, essa reflexão inicial sobre a saúde coletiva que a gente compreende, sobre as epistemologias, ou a epistemologia que a gente traz para pensar, né, de que epistemologia a gente fala, né, e como é que essa epistemologia, para nós, né, está ali se materializando no cenário, né, da saúde coletiva, então a gente vai entender que essa epistemologia ela vai nos ajudar, né, a orientar nossas práticas, a definir nossas prioridades, a organizar os serviços, e aí a gente vai, né, entender que conhecer, né, no campo da saúde coletiva é também intervir. Né? E aí a gente precisa também, né, estar nesse movimento de compreender, né, que os nossos projetos, os nossos trabalhos de pesquisa, eles têm um compromisso, né, ético-político com a intervenção nessa realidade, com a transformação dessa realidade, pensando que a saúde coletiva é um projeto de transformação social. Tá? Então, a gente pensa um pouco sobre isso, né, e aí a gente vai, nesse momento, fazer um exercício, né, de avançar para essa discussão, né, de entender que bases epistemológicas, né, são essas da saúde coletiva. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que essas bases elas são princípios estruturantes, né, que orientam os modos de conhecer, interpretar e intervir na realidade de saúde.
E nesse movimento que a gente traz, esse diálogo com as epistemologias críticas, então, essas bases epistemológicas da saúde coletiva, elas vão nos ajudar a pensar, né, perspectivas críticas que vão estar tensionando o tempo inteiro os universalismos, né, as neutralidades e os inúmeros silenciamentos históricos, né, com todos os processos de epistemicídios que a gente tem, né, com essa ideia de que há conhecimentos que são válidos, que são importantes, e há conhecimentos que não têm reconhecimento nem validade, e muitas vezes isso a partir de uma lógica, né, de silenciamento e apagamento históricos, seja de populações, seja de conhecimentos, né, e aí a gente vai tendo os diversos genocídios que são produzidos, né, e esse epistemicídio, que é essa forma, muitas vezes, de apagar e silenciar conhecimentos históricos, conhecimentos importantes, né, sendo esses negados, tomando como referência um saber universal, né, um saber que se institui verdadeiro e único, né, e isso vai impactar diretamente nas formas de viver, de trabalhar, de produzir das pessoas. Então, pensando isso, né, pensando essa ideia de que as bases epistemológicas elas vão orientar, né, o que entendemos por saúde, como explicamos o processo de adoecimento, como organizamos as práticas de cuidado, essas bases elas vão estruturar o campo da saúde coletiva. Então, a gente precisa pensar essas bases epistemológicas, pensando a produção do conhecimento, pensando a produção dos nossos trabalhos, entendendo que essas bases elas vão ali organizar e vão estruturar, né, a saúde coletiva nesse seu processo de produção de conhecimento. E aí a gente começa, né, trazendo as bases, e aí uma primeira base que a gente coloca, né, é essa ideia, né, essa compreensão de que é preciso produzir uma superação do reducionismo biológico, né? Então, uma das bases epistemológicas que a gente tem vai ser justamente esse movimento de compreender, né, que a gente vai deslocar, né, esse foco da doença enquanto uma entidade orgânica, um corpo que está ali, né, isolado, é um corpo biológico, e a gente vai entender e vai compreender, né, que essa perspectiva, esse foco que é dado na patologia, na doença, no corpo, né, adoecido, ela vai, né, fazer um deslocamento para pensar os processos sociais que produzem esse adoecimento, os processos sociais que produzem essa saúde, né? Então, a saúde coletiva, nessa perspectiva, né, a partir dessa base que trata da superação do reducionismo biológico, né, ela vai trazer, ela vai romper com uma visão, né, muito abstrata e universal do corpo, né, reconhecendo que o corpo ele é atravessado por condições históricas, por condições sociais e por condições políticas, né? E aí a gente entende nesse cenário, tá? Que autores como o Jaime Breu, a Cecília Donange, o Sérgio Arouca, né, eles foram e são extremamente importantes, porque esse movimento de questionar, de discutir, né, as questões sociais, as questões da determinação, né, elas vão nos ajudar a nos aproximar, né, de uma recusa à ideia de um sujeito universal e abstrato, né? E aqui a gente vai percebendo que as ideias desses autores elas já nos aproximam, elas já nos convidam a pensar a partir das epistemologias críticas, né? Enquanto essa forma, né, esse exercício de tentar romper com esses processos de universalização, de neutralidade e de silenciamentos históricos. Então, esses autores, eles já nos aproximam, por exemplo, de uma ideia, né, que é importante no cenário das epistemologias críticas, né, que é a ideia da interseccionalidade, né? A ideia, o conceito de interseccionalidade, ele foi cunhado pela jurista norte-americana Kimberly Crenshaw, né, lá nos anos de 1989, e ela vai dizer que ela nos vai fazer pensar de que essa interseccionalidade, né, ela é uma ferramenta analítica política importante, porque ela vai investigar como diferentes categorias sociais e políticas, como, por exemplo, raça, classe, gênero, orientação sexual, território,
né, elas vão se sobrepor e interagir em variados níveis, criando desigualdades e privilégios, né, únicos que não podem ser compreendidos se analisarmos cada categoria de modo isolado. Então, a gente vai perceber, né, que essa ideia, né, desse movimento de superação do reducionismo, no contexto de uma implicação crítica desse diálogo, né, então, a gente vai entendendo que se o corpo é social, ele é uma experiência, não pode ser uma experiência universal, né? Ele vai viver experiências particulares, singulares. E aí a gente não pode deixar de pensar que os processos de saúde eles são atravessados por questões de raça, de gênero, de classe e de território. E isso vai nos convocar esse diálogo numa perspectiva interseccional, né? Dentro dessa perspectiva do que nós acabamos de trazer, né? Que a Kimberly Crenshaw traz para pensar essa interseccionalidade como ferramenta analítica e política que vai entender essas diferentes categorias, é, como elas se sobrepõem e vão interagir, né, na produção de desigualdades e também na produção de privilégios, que quando a gente vai separando essas categorias, olhando isoladamente, a gente vai reduzindo, né, essa compreensão. Então, quando a gente pensa, né, que a saúde coletiva ela traz entre suas bases uma perspectiva de superação do reducionismo biológico, a gente faz um diálogo com essa interseccionalidade à medida que a gente entende, né, que esses corpos eles não vão adoecer da mesma forma. Né? Eles são atravessados por esses marcadores que a gente aponta aí, classe, raça, gênero, território, mas existem muitos outros marcadores que estão dentro dessa perspectiva e desse olhar. E aí a gente vai ter, por exemplo, no contexto brasileiro, grandes contribuições do Ricardo Bruno Menes Gonçalves, do Emerson Elias Merri, né, que nos ajudam a aprofundar, né, essa leitura, quando eles nos trazem, nos fazem pensar que o trabalho em saúde ele é atravessado por relações sociais e micropolíticas, nas quais diferentes formas de poder e desigualdade elas se expressam. Né? Então, a gente já começa a compreender, já começa a entender, né, que essa base epistemológica, né, ela nos faz pensar sobre esses aspectos, né, que nos mostram que existem formas de poder que vão produzir desigualdades e privilégios, e a gente não tem como não pensar sobre isso quando a gente pensa a perspectiva da produção do conhecimento, né? Quando a gente pensa a construção do conhecimento no cenário da saúde coletiva. E aí a gente vai ter uma segunda base epistemológica que é muito importante, né? E aí se faz necessário a gente dar esse destaque, né? Porque essa base epistemológica ela vai orientar, né, muito das nossas compreensões, ela vai nos ajudar a construir conceitos ampliados de saúde, tá? Que é a determinação social da saúde. Né? Então, a gente vai entendendo, a partir da compreensão da determinação social da saúde, de que os processos de adoecimento, o processo de saúde, doença, cuidado, eles vão estar vinculados diretamente às estruturas sociais historicamente construídas. Então, aqui a gente vai entender, né, que não tem como a gente não entender, né, que a saúde ela não é resultado de fatores isolados, e aí a gente vai pensando muitas vezes a preocupação de que quando se fala de fatores de risco, né, essa coisa, ela é um saber construído, ela vem de uma perspectiva, tá? E aí quando você vai olhar para essa ideia, muitas vezes, você acaba não percebendo o que a determinação social da saúde nos convida a pensar, que é a ideia de que saúde é resultado das condições de vida, ela é resultado da organização social e ela é resultado dos processos históricos. Então, não dá para pensar, né, a saúde hoje, não dá para pensar o processo de saúde, doença, cuidado, sem levar em consideração, né, os modos como a sociedade se organiza. Né? E aí, nesse lugar, a gente vai ter grandes contribuições do Jaime Bray, né, que vai nos convidar a pensar também a partir de um outro lugar, que é a perspectiva do materialismo histórico dialético, né, onde a gente vai entender as condições materiais de vida como produtoras. Então, a gente vai ter uma discussão que nos aponta para pensar, por exemplo, que a saúde, né, ela é produzida socialmente.
Então, existe uma organização, né, social que vai produzir essa saúde e ela tem uma relação direta com os processos históricos, com os processos econômicos, com os processos políticos. E a determinação, né, essa base epistemológica, ela vai nos ajudar a pensar, por exemplo, né, como, né, as ideias, né, das teorias, né, que orientam a compreensão de saúde e doença, como a ideia da unicausalidade, da multicausalidade, elas vão se tornando insuficientes para compreender, né, a realidade e os contextos nos quais nós estamos inseridos. Então, quando a gente pensa, né, essa perspectiva da determinação social da saúde, né, a gente vai entender que nesse movimento de aproximação, né, com as epistemologias críticas, aqui a gente vai perceber um diálogo muito forte, muito próximo, né, da perspectiva da discussão da decolonialidade. Né? Então, a gente vai trazer, né, nesse movimento, de entender que a possibilidade, né, de pensar a determinação social da saúde, ela nos coloca em diálogo com uma perspectiva epistemológica decolonial. Uma vez que a gente vai pensar a decolonialidade como um projeto crítico, né, que busca identificar, desconstruir, transcender as estruturas de dominação impostas pela modernidade ocidental. E aqui eu vou fazer uma ressalva também, porque eu acho importante que a gente a faça, porque muitas vezes a gente acaba não entendendo, e aí as discussões, umas discussões mais radicais, vão apontar, né, que a decolonialidade ela nega os outros saberes. Não, os autores que vão produzir, construir a decolonialidade, elas produzem diálogo com outros autores, né, mas com autores que compreendem essa produção de conhecimento, né, para uma lógica mais ampliada, para uma lógica mais crítica. Tá? E aí a gente vai entendendo que essa decolonialidade ela busca romper com uma lógica da colonialidade do poder, né, que tem uma relação direta com a manutenção de hierarquias sociais baseadas na ideia de raça, né, que muitas vezes continua a organizar o trabalho e a distribuição dos recursos, e se a gente pensa, por exemplo, na nossa realidade, os estudos que mostram aí as violências vividas, né, no processo de parto, muitas delas, e as estatísticas mostram, que são as mulheres negras que mais sofrem. Quando a gente pensa quem acessa ao Sistema Único de Saúde, a gente vai ver, né, esse número, essa estatística. E aí tem uma outra questão, que essa nos interessa um pouco mais, pensando a produção de conhecimento, que é a ideia da colonialidade do saber, né, que é uma lógica de uma hegemonia do conhecimento eurocêntrico que se apresenta como a única ciência universal e racional, né? E vai fazer com que todas as outras formas de compreensão de vida, da saúde do corpo, sejam deslegitimadas. E a gente vai entendendo, né, que isso não faz sentido, né? A gente vai entendendo, né, dentro desse processo, por exemplo, uma perspectiva decolonial vivida no campo da saúde coletiva, é quando a gente vai produzindo desobediências epistêmicas, quando a gente questiona, né? Por exemplo, por que os currículos da saúde do Brasil elas ignoram os autores latino-americanos ou esses saberes ancestrais? Por que nós, que lidamos com as pessoas, que lidamos com o dia a dia das pessoas, com esses saberes, a gente não tem no nosso processo de formação também, né, possibilidade de refletir com autores e com esses outros saberes que compõem a existência, né, que compõem a vida dos sujeitos. E aí uma outra coisa, né, que a gente percebe, e aí a saúde coletiva, ela nos mostra o quanto isso é importante, né, dentro desse processo de romper com essa colonialidade do saber, é a ideia da revalorização das experiências, né, colocar o saber do território, ou seja, o saber que nós definimos como popular, e eu prefiro pensar esses saberes da tradição, como as medicinas tradicionais, as práticas de curas da comunidade, né, fazer com que elas estejam presentes em um diálogo horizontal, desculpe, com a medicina acadêmica. Então, a gente vai entendendo, né, esse compromisso de que pensar a decolonialidade nesse processo, né, e aí junto dessa perspectiva das bases epistemológicas da saúde coletiva, né, a gente vai entendendo que nós vamos produzindo outras formas de compreender. Então, a gente vai pensar que, né, dentro desse processo,
a gente não tem só o atravessamento da colonialidade, né, no cenário de produzir econômico e politicamente a sociedade, mas ela também vai produzir, ela vai ter uma relação direta com os modos de viver e adoecer e morrer, né? Então, a gente vai entendendo nisso, a partir de uma perspectiva decolonial, de que as iniquidades em saúde elas não são acidentais, mas elas são produzidas a partir de processos históricos que hierarquizam vidas. Então, a gente precisa olhar para essas questões para a gente pensar. Tá? Eu vou me adiantar pela questão do nosso tempo, né? E aí ficam os espaços, no final vou deixar meus contatos, né, para que vocês possam ter dúvida, perguntar, para a gente conversar um pouco mais, né? E aí a gente parte para uma terceira base epistemológica, que é uma crítica à neutralidade e à universalidade da ciência, né? Então, a gente vai entender, a partir, né, de uma perspectiva que a gente tem no campo da saúde coletiva, né, que é esse questionamento da ideia de ciência neutra, né? E aí esse conhecimento ele não é neutro porque ele define normas, ele classifica sujeito, ele orienta intervenções, e aí mais uma vez a gente dialoga com Michel Foucault, né, nesse processo, né, de toda uma microfísica do poder, de toda uma relação, né, com essa arqueologia de saber, e o Foucault ele vai, né, nos ajudar a compreender, né, como são produzidas essas normas e essas classificações que regulam a vida, né, dentro de uma perspectiva da biopolítica. E a gente vai olhando, né, nesse processo que essa crítica à neutralidade ela traz uma consequência, né, porque a gente passa a entender se o conhecimento não é neutro, então ele pode produzir e reproduzir desigualdades, ele pode invisibilizar grupos e ele pode legitimar exclusões. Então, nós temos que ter essa consciência, né, porque se nós não olharmos para isso, a gente corre o risco, né, de negar, a partir de uma lógica de hierarquização de saberes, né, que alguns saberes são legítimos e outros não. Alguns saberes são postos em evidência e outros não. E a gente fica com uma pergunta. De fato, pensando esses aspectos, quem é incluído e quem fica de fora do cuidado? Quais são os saberes que são validados e quais são os saberes que são invisibilizados? Quem são, né, esses sujeitos que estão nesse processo de produção do conhecimento, que são validados e aqueles que são invisibilizados? Tá? Então, a gente vai pensando um pouco mais nisso. E caminhando, né, dentro dessa perspectiva de uma crítica à neutralidade e à universalidade da ciência, a gente parte para uma quarta base epistemológica, que é justamente a perspectiva da valorização da pluralidade de saberes e uma produção de conhecimento situada, né? E aí, nesse sentido da pluralidade dos saberes, a saúde coletiva ela vai reconhecer que o saber biométrico ele não é suficiente, e aí, veja, ninguém diz aqui que ele não é necessário, que ele não é importante. A gente compreende que ele não é suficiente, né? Ele não dá conta, e a partir disso se reconhece que existem outros modos de conhecer, como, por exemplo, os saberes da tradição, as experiências territoriais, as práticas culturais. Então, tudo isso, né, ela vai fazer com que a gente consiga, e aí, de novo, né, entendendo essa ruptura com essas hierarquias que desqualificam os outros saberes. Então, a gente pensa, a partir das epistemologias críticas, de que ela vai questionar essa hierarquia do conhecimento, né? E ela vai trazer para o espaço de discussão esses saberes historicamente silenciados, né? São os saberes dos povos originários, são os saberes, por exemplo, das parteiras tradicionais. Então, são conhecimentos que, normalmente, diante de uma lógica eurocêntrica, né, de uma ciência clássica, né, que reduz e que nega e que hierarquiza outras formas de conhecimento, quando a gente pensa as epistemologias críticas, elas nos convidam, elas nos colocam nesse lugar de pensar, de refletir, de trazer, né, esses aspectos de valorização desses outros saberes, né, é dialogar com essas pessoas. E aí um diálogo respeitoso, um
diálogo que reconhece esse conhecimento, não como uma tradução feita pela ciência, né, mas entendendo que isso é um saber válido, é um saber que orienta a existência do sujeito. E aí a gente precisa destacar que isso não é um relativismo, a gente não está relativizando essas questões, mas a gente está ampliando uma crítica do conhecimento. A gente está trazendo para pensar um pouco mais esse processo de produção do conhecer. E nesse processo, desculpe aí, está com erro de digitação, né, a ideia de que uma outra base importante, né, que a gente colocaria como quinta base epistemológica para a gente pensar a saúde coletiva, é a ideia da incorporação do pensamento complexo e da interdisciplinaridade, tá? E por que que a gente traz o pensamento complexo? Né? Isso foi feito por Jaime Prey, foi feito por Luiz David Castiel, por diversos autores importantes do cenário da saúde coletiva, né, latino-americanos e brasileiros. E a gente vai pensar, né, que a partir do pensamento complexo, a gente vai construir uma ideia de que os fenômenos em saúde são multidimensionais. E aí, quando a gente fala da multidimensionalidade, a gente está falando da ideia de que, ao mesmo tempo, né, os fenômenos em saúde, eles são biológicos, ou seja, eles são antropológicos, eles são sociais, eles são culturais, eles são políticos, né? Eles vão se fazer nesse movimento, né? E isso exige, né, que nós produzamos um conhecimento que não se explica por uma única área de conhecimento. Por isso que a saúde coletiva, quando a gente pensa as suas matrizes, né, teóricas, né, ela vai nos convidar diálogo com áreas como a psicologia, com antropologia, com sociologia, né? E aí a gente vai entender que o pensamento complexo ele nos convoca a envolver as dimensões biológicas, sociais, culturais e subjetivas nesse processo de produção de conhecimento. E aí vamos ter Edgar Morin, né, que é um dos teóricos que está ali na centralidade da construção das ciências da complexidade para pensar um pouco sobre essas questões. Tá? E quais são, né, olhando para esse lugar, né, quais são as nossas perspectivas em relação à interdisciplinaridade? Ela é uma exigência dessa complexidade, porque se a gente entende a religação dos saberes, a articulação dos saberes, a gente vai entender, né, o convite que a interdisciplinaridade nos faz, que é articular esses diferentes saberes, superar a fragmentação disciplinar, e aí ninguém nega a disciplina, a gente propõe borrar as fronteiras desses conhecimentos disciplinares para que a gente possa produzir diálogos e construir análises integradas da realidade, né, para a gente não fazer de novo aquele modelo fragmentador que não nos permite compreender, né, essa amplitude. E aí, nesse lugar, a interdisciplinaridade ela não é apenas uma escolha, mas ela é também uma necessidade epistemológica. No cenário das epistemologias críticas, né, ela vai nos ajudar a pensar a fragmentação do conhecimento científico, essa hierarquização de saberes, e vai nos permitir dialogar com diversas formas, né, diferentes formas de conhecimento. E aí, no contexto das bases epistemológicas da saúde coletiva, né, aí a gente já está caminhando para o final, a gente vai ter a perspectiva, né, de uma base epistemológica que traz a centralidade do território, que vai nos ajudar a compreender, né, essa perspectiva do que a gente chama de uma dimensão situada do conhecimento. Né? Afinal, a gente vai entender o território como espaço vivido, né? Ela vai entender, a saúde coletiva vai entender que as experiências de saúde e doença elas são produzidas em contextos específicos, são marcadas por desigualdades, por resistências e por formas de vida singulares. Né? E nesse sentido, a gente tem aí o Gastão Wagner, né, que nos ajuda a materializar essa ideia, quando ele vai trazer reflexões para a gente pensar o cuidado baseado no vínculo, na escuta e na construção compartilhada. Tá? Então, a gente vai entendendo que esse movimento, né, dialogando com a perspectiva das epistemologias críticas, a gente vai entender que trabalhar no território exige escuta qualificada, construção de vínculo e reconhecimento das singularidades. Tá? E, por fim, a gente vai caminhando, né, para uma perspectiva de olhar, né, para uma sétima base epistemológica da saúde coletiva, que é o compromisso ético-político com a transformação social. Né? E aí talvez essa base ela sintetize e radicaliza, né, essa articulação, né? Porque é pensar que a saúde coletiva não se limita a compreender as desigualdades, ela se posiciona diante delas.
Tá? E aqui, nesse processo, a gente vai entender que o diálogo da saúde coletiva com as epistemologias críticas ela vai se tornar explícito, porque conhecer, né, nesse processo é também tomar posição. Então, nesse sentido, a gente vai entender, né, que no campo da saúde coletiva, né, ao tomar posição, isso implica reconhecer que a produção do conhecimento em saúde ela está comprometida com a redução das iniquidades e com a defesa de formas de vida historicamente marginalizadas. E aí a gente ousa dizer que quando a gente pensa nesse processo, né, que traz, né, as bases epistemológicas que articulam crítica ao biologicismo, determinação social, crítica à neutralidade, a pluralidade de saberes e a complexidade, o território e o compromisso político, a gente ousa dizer que, ao articular essas bases, a saúde coletiva ela não apenas dialoga com as epistemologias críticas, né? Ela também se constitui um campo profundamente atravessado por ela. Portanto, trata-se de um campo que questiona os universalismos, reconhece a historicidade do conhecimento, valoriza a pluralidade dos saberes e se compromete com a transformação social. E aí, no cotidiano da saúde da família, essas bases elas nos possibilitam, né, pensar formulações, né, concretas dessa realidade. E ela nos permite lidar com a complexidade dos territórios, reconhecendo a interseccionalidade dessas vulnerabilidades e enfrentando os efeitos da colonialidade para construir práticas de cuidado compartilhadas, né, e que vão se tornando, né, enquanto grande desafio para pensar todas essas coisas, a construção de um conhecimento que olhe, né, e que pense a partir dessas epistemologias críticas, né? É preciso convidar os nossos os sujeitos que produzem conhecimentos para assumir uma postura epistemológica crítica, né? Então, a gente pensa, para encerrar nossa conversa, né, e fazer com que a gente consiga refletir um pouco mais, é pensar que essas bases nos põem diante de um grande desafio, que é produzir conhecimentos que reconheçam a complexidade da vida e enfrentem as desigualdades, né, vividas pelos sujeitos. Então, por fim, eu quero encerrar essa reflexão, não numa perspectiva conclusiva, mas para reafirmar que as bases epistemológicas da saúde coletiva, elas permanecem em movimento, sendo continuamente tensionadas e reconstruídas. E é justamente nessa abertura entre a crítica, a complexidade e o compromisso que reside a potência da saúde coletiva, que reside a potência da produção dos nossos conhecimentos. Então, eram essas questões que eu queria compartilhar com vocês. Aqui tem algumas referências que nós trabalhamos a produção, né, desse material. A gente está construindo um texto. Espero conseguir produzir e tentar publicar, tá? E aqui, né, deixar o meu muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui são os meus contatos, qualquer coisa pode falar, né, que eu compartilho textos, eu posso conversar, né, sobre algumas dúvidas que tenham ficado. Então, agradecer imensamente por essa oportunidade. Muito, muito obrigado, e eu espero ter contribuído com vocês, né, nesse processo de pensar as epistemologias críticas. Encerramos a nossa videoaula agradecendo mais uma vez ao professor doutor Geovani Jacó de Freitas, ao professor doutor João Bosco Filho por ter contribuído conosco nesse momento com reflexões bastante pertinentes, aprofundadas e que nos ajudam a avançar na compreensão epistemológica, na produção do conhecimento, particularmente articulado ao campo da saúde coletiva nesse momento. Muito obrigado, professores.